Olá, amigos. Domingão, dia 18 de outubro, vamos ao nosso radar da semana para os pregões do dia 19 ao dia 23 de outubro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui na parte inferior do vídeo você tem aí o botão inscreva-se, é só clicar nele, deixando o sino das notificações devidamente ativado, para que você possa, logicamente, aproveitar todo o conteúdo de aprendizado existente aqui dentro do canal. E também toda a programação de análise aqui, uma vasta programação de análise, todos os dias pelo menos 2 análises, tem análise especial toda terça e quinta e esse radar da semana todo domingo. Além do botão da parte inferior, você pode também passar o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Em cima da imagem inscreva-se, que vai aparecer a opção para você clicar e se inscrever no canal. Começando aqui pelo Ibovespa, nosso radar da semana, lembrando os ativos que eu vou comentar nesta análise. Ibov, vou falar sobre o dólar futuro, depois eu venho falando aqui de PTR4, Vale 3, MGLU 3, VVR 3, SUSB 3, SAMB 11, RAPT 4, ABEV 3, CIRI 3, HPV 3, GOL 4, MFG 3, TOTS 3, TAE 11 e LWSA 3. Então são os ativos que eu vou abordar nesta análise, muitos papéis para serem falados. Começando pelo Ibovespa, gráfico semanal dentro de um movimento de alta. Tem ainda aquela questão dos topos e fundos descendentes, que está dentro então do movimento de queda do gráfico semanal, só que esse mês está sendo um mês de recuperação. Lembrando aquela análise especial que eu produzi sobre o último trimestre do ano, que em média, considerando o histórico dos últimos 22 anos, tende a ser um trimestre mais positivo. Começou até bem, alta de 3,92% neste mês, mas pode ainda continuar o movimento para baixo, ou seja, pode vir aqui para baixo. Só olhando para o semanal já está dentro do movimento de subida, então por mais que venha ter algo para baixo, ainda fica a expectativa de poder ter algo para cima, de manter algo mais relevante para cima. O ponto que vai aumentar ainda mais essa expectativa que eu estou passando, a chance de ter um movimento um pouco mais para cima, colocando aqui no gráfico de 10 dias, seria superar a máxima desse candle aqui. Superar a região dos 99,570 até o patamar dos 100,101. Se fizer isso aqui nesta próxima semana, reforça ainda mais o início de um movimento de subida até num prazo maior, que seria o gráfico de 10 pregões. E aqui no gráfico semanal ainda mais seria a terceira semana de um movimento de subida. Não necessariamente para ela fechar em alta, mas já seria uma terceira semana de um movimento de alta, reforçando um pouco mais a chance de subida do índice Bovespa. Olhando rapidamente aqui para o gráfico diário, está dentro do movimento de queda. Esse movimento de queda é dentro de uma tendênciazinha leve de alta, nada ainda tão relevante, mas mantendo-se aqui em cima dessa região das médias, proporcionando um fundo ascendente ou ficando aqui de lado, alguns pregões nessa semana e gerando pivô de alta também seriam sinais que aumentariam ainda mais a chance de subida para o índice Bovespa. O que gera o início de uma perda de força nessa atual tendência de alta de curto prazo é voltar para baixo das duas médias, é ter um fechamento mais forte para baixo, é voltar principalmente a trabalhar abaixo da região dos 97 mil pontos. Seguindo aqui para o dólar, na semana o dólar teve uma boa recuperação após uma semana de queda, gerando um topo lá no nível de resistência, então o dólar voltando ali para um patamar importante de resistência, que é essa região aqui desde o patamar dos 5.675 até lá os 5.692, então essa zona de resistência principal. No gráfico aqui diário, só olhando para o gráfico diário rapidamente, a gente tem dentro do movimento de alta, fica aí uma expectativa de poder ter algo para cima, ou seja, o viés é um pouco mais positivo. Se a gente considerar que o dólar está dentro do movimento de alta no mensal e o diário também está dentro desse movimento de alta, só o semanal que está dentro de uma característica de ter feito 3 semanas para baixo, 3 semanas para cima e agora pode ficar aqui 3 de lado, ou seja, uma de baixo, uma de alta, e mesmo que seja uma de baixo ainda vai ficar um viés um pouco mais positivo. O que muda um pouco mais esse cenário que eu estou mencionando seria acontecer o quê? Uma semana muito forte para baixo da média móvel de 13 períodos. Isso traria um aspecto mais negativo e aumentaria a probabilidade de poder vir a testar uma zona de suporte. O suporte principal que o dólar se sustentou é aquela região que era uma resistência lá na faixa dos 5.485. E olhando para o gráfico diário, o que eu disse que seria um sinal mais negativo é fechar aqui um pregão para baixo da média, gerar nova mínima e isso aumentaria a probabilidade. Observe que isso aqui aconteceu aqui, ó. Fechou para baixo da média, mas não deu sequência, não perdeu a mínima do candle anterior. Ou seja, o dólar aí dentro de um viés ainda mais de alta, podendo ficar um pouco mais enrolado aqui, mas ainda mantendo uma expectativa um pouco mais de subida. Seguindo aqui para
As ações, a PTR4 nessa última semana, queda de 2,37%. O ativo gerou ali um sinal de alta, superação na máxima do que no anterior, mas bem fraco, porque deixou uma longa sombra superior, ou seja, testou a região de suporte que foi perdida, aquela região dos R$ 20,60, R$ 20,84. Não conseguiu sustentar acima e agora está vindo para um movimento para baixo. Ainda está dentro de uma característica de correção, ou seja, parou de cair aqui, esse movimento parou de cair aqui, está dentro de um processo de correção que pode ficar aqui ainda mais de lado, mas não é um ativo que me chama a atenção a abrir uma posição, seja aqui pelo gráfico semanal, pensando ali no curto a médio prazo, de ficar posicionado 3 a 10 semanas, não vejo ainda um cenário adequado para mim. E olhando para o mensal dentro de um movimento de queda que até agora também aqui olhando para o semanal não gerou nada tão relevante, no gráfico diário, se fosse para arriscar algo em termos de compra no decorrer dessa semana, teria que cair um pouco mais, se aproximar um pouco mais do suporte perto dos R$19 e gerar um sinal de fundo ali, um fundo mais próximo possível do fundo anterior, tentando pegar um movimento pelo menos para o fechamento aqui desse gap, que encontra-se na casa dos R$19,97, média móvel já está até um pouco abaixo desse patamar. Vale 3 terminou a semana com alta de 1,04%, segue ali acima da zona de resistência. Bom fechamento da semana retrasada. Essa última semana foi uma semana um pouco mais até com candle de correção. Fica uma expectativa de poder dar continuidade a esse movimento de subida. Só que olhando para o gráfico diário, já fez um movimento longo para cima e tem uma chance de gerar uma correção no preço ou no tempo aqui pelo gráfico diário. O que me chama a atenção para compra, para quem está, por exemplo, na compra de position trade na Vale 3, não teria motivo de saída, na minha opinião. Teria que aguardar pelo menos mais uma semana para tomar uma decisão de mudar o stop daqui desse ponto para a mínima de uma próxima semana. E para quem está pensando em compra de swing trade, o que eu aguardaria aqui seria mais alguns pregões, no mínimo mais uns 2 pregões, melhor ainda se for uns 3 pregões no decorrer dessa semana e gerar um fundo ascendente acima da região de R$61. Ou ficar aqui de lado e gerar um pivô de alta, rompimento aí de tudo. Então essa seria a alternativa principal para mim em cima de Vale 3. Depois de Vale, vamos falar de Magazine Luiza, MGLU3, que terminou, deixa eu só voltar com o ajuste aqui, que terminou a semana com alta aí de 5,15%, uma parte da alta já no gap de alta da semana, de uma semana para outra, e está dentro ainda do movimento de subida, sem nenhum sinal de baixo. Primeiro sinal para baixo, perda da mínima desta última semana, localizada aqui na casa de 24,88. Mas enfim, tudo isso, 24,88 até 24,54 é uma zona de suporte para esse papel. Depois disso, o topo que ela rompeu em R$ 24,11. Logo, para entrar comprando esse papel, o meu maior interesse seria pelo gráfico diário, pensando um pouco mais no swing trade, apesar de estar totalmente alinhado para cima. Se fosse fazer alguma compra de position trade, colocaria menos capital, e se tiver alguma correção no gráfico diário seguido de um fundo, daria até para reforçar um pouco mais essa compra de position trade. No gráfico diário, então, o que teria que acontecer para buscar uma compra nessa ação? Ter algum retorno do preço, igual eu falei da Vale 3, gerar ali um sinal de alta testando algum dos níveis de suporte que eu acabei de mencionar nessa análise. Então essa seria a alternativa de compra de swing trade para ter uma melhor relação risco-retorno na operação. Via Varejo, VVR3, gráfico semanal, dá para observar que o mensal está se recuperando, alta ali no mês de 11,64%, dentro de um movimento de subida no gráfico semanal, um candle ali pequeno, ainda com espaço para poder testar uma resistência um pouco mais relevante ali na faixa dos R$ 20,22, R$ 20 no número redondo e depois R$ 20,22, uma zona de resistência para o ativo. Dentro do que está acontecendo, sem nenhum sinal de baixo, o primeiro sinal de baixo seria perda de 18,77, mas eu não olharia ainda com algo tão relevante. E no gráfico diário, para compra, que está em tendência de alta de curto prazo, ficaria atento na questão também de ter algo aqui para baixo para buscar essa entrada. Fundo ascendente aqui, pode ser também fundo ascendente pelo gráfico de 60 minutos, traria a possibilidade de se arriscar a operação no decorrer dessa semana de compra aí de swing trade. Nível de suporte nesse momento para a ação vai na faixa dos R$ 18,90 até os R$ 18,77 e abaixo disso o topo aqui que foi rompido ali na casa dos R$ 18,72 a R$ 18,55. Suzano, SUSB3, belo fechamento na sexta-feira. Na semana também ela deu continuidade ao seu movimento de subida. Vai apontando com a maior probabilidade ou expectativa minha
de poder caminhar para romper essas máximas aqui, principalmente essa máxima aqui, não necessariamente nessa próxima semana, R$ 53,75. Pelo gráfico diário, inclusive, a gente abriu uma posição de swing trade dela na sexta-feira. Ele fez um pivôzinho de alta que pode trazer algo mais para cima nesse papel. É uma das alternativas de entrada. Para quem está buscando essa entrada e quer trabalhar com stop ficaria, por exemplo, pode ficar aqui abaixo do gap, ali um pouco abaixo dos R$ 48,54. Então, ativo aqui aponta mais para cima. Tem um desafio aqui no gráfico diário por volta dos R$ 52,25, na região dos 52,25, e o ponto mais alto lá na casa dos R$ 53,75. Quem está num cenário bem parecido, também é do mesmo setor, é a Klabin. Tá? Não vou chegar a mostrar aqui não, mas é algo muito parecido, semanal, muito bem montado. É até um ativo que está dentro da carteira perspectiva, que é a carteira mensal de ações. Sambi 11. Terminou aí a semana apresentando queda de 2,51%. O que chama a atenção é que ela fez um movimento de subida, rompendo todos os topos anteriores, e agora ela volta para dentro dos topos que foram rompidos. Ou seja, podendo testar um suporte aqui por volta dos R$ 30,40. E o que chama a atenção para abrir compra de imediato pelo semanal? Ainda não, porque o mensal que está ali para gerar esse pivô de alta, né? Até em termos de oscilação, ela bateu na trave ali para superar os 32,78, mas está abaixo da média móvel de 3 períodos. Então, a exigência seria um pouquinho maior para entrar comprando de cara no semanal. Por exemplo, no gráfico diário, depois dessa pancada da sexta-feira de queda de 3,12%, ficar atento no decorrer dessa semana, pois ela pode chegar aqui, dar uma parada aqui nessa região de suporte, antigas resistências, e gerar uma sinalização de alta ali de fundo ascendente. Então é um ativo que dá para ficar atento. Vou colocar aí no radar, aí, por isso que chama aqui radar da semana, colocar no radar para monitorar no decorrer dessa semana em busca de possível oportunidade de entrada. Não necessariamente que ela vai gerar entrada. Se ela começar a cair ou passando direto, não gerar nenhum sinal de alta, não teria entrada, pelo menos dentro da minha metodologia. Além de Sambi 11, vamos falar aqui de Rapt 4, que no gráfico semanal gerou um candle ali de indefinição. Então a gente está falando de ativos que estão dentro já de um movimento de subida. Já falamos aqui de Vale 3, MGLU 3, VVR 3, dentro de um movimento de subida do gráfico semanal. Tendência de alta dentro do movimento de subida no gráfico semanal. Nesse caso aqui da Rapt 4 é isso aqui, é o cenário de tendência de alta de médio prazo. E um candle agora de indefinição, o que traz um processo aqui de uma chance de se ter possibilidade de compra no decorrer aí da semana através, por exemplo, de alguma sinalização de alta no gráfico diário. A primeira seria a superação da máxima desse candle. Stop um pouco grande para isso aqui, falando de operação de swing trade. Se fizesse algo assim, ó, para swing trade para entrada pelo gráfico diário, ficaria ainda mais interessante para fazer essa compra nesse papel de fundo ascendente mais próximo possível da média móvel de 13 períodos. Mais uma ação aí bem interessante para monitorar no decorrer dessa semana. Outra ação, a BEV3. Também algo parecido com a Sambi 11, né, que está dentro de um movimento de alta, que não tem um cenário tão positivo num prazo maior, mas um sinal de fundo ascendente, mas ainda abaixo de um patamar que para mim é o principal desafio dessa ação. Como há espaço para essa região, que é um patamar lá na faixa dos R$15, e aqui antes desses R$15 tem resistência ali na faixa dos 14,14, junto até da média móvel de 13 períodos, há espaço para poder buscar até a operação de compra de swing trade nessa ação, tentando pegar o que? A continuidade do movimento de subida do semanal, quem sabe vem testar não só os 14,14, mas esse topo anterior aqui na faixa dos 14,93. Então é um papel que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo que agora passa por um processo de correção. Começou forte essa correção, isso é um ponto negativo, ou seja, 2 pregões que saem detonando ali para trás vários candles anteriores, mas algo para ficar de olho, pois essa entrada nessa zona aqui de antiga resistência na casa dos R$ 13,26 a R$ 13,16 é uma faixa de preço que chama atenção para ficar de olho e ver se não vai gerar algum sinal de fundo ascendente. Ou seja, fundo em cima da média, fundo na região de topo anterior. Dá também para colocar aqui o Fibonacci em cima desse movimento inteiro de subida e verificar que já está abaixo dos 38,2%. Se chegar nos 13,10%, oscilar aqui nesse patamar e depois gerar o sinal de alta seria ainda mais interessante. Seria uma terceiro patamar de suporte
que pode trazer alternativa aí de compra no decorrer desta semana. O que seria mais negativo para se fazer compra é o sinal de alta ser gerado já para baixo da média, ou seja, a ação ir lá testar uma região da 61,8%, lá dos 12,90, perder até os 12,89, isso já deterioraria para mim a expectativa de alta e provavelmente deixaria de passar alguma operação de compra no papel. Cirela, CIRI 3, gráfico semanal, também queda, assim como o Sambi 11, que eu mencionei, assim como a Ambev no gráfico semanal, enfim, ativos que estão dentro do movimento de subida e que tiveram a semana negativa. Só que essa semana negativa pode ser, existe essa expectativa de ser uma semana apenas de correção de uma semana de boa alta. Ou seja, a semana seguinte tenderia a ser uma semana positiva. Quanto positiva não dá para saber. O que dá para saber é que dentro desse cenário, é o que eu costumo até falar, assim, eu não sei o que vai acontecer com o preço de nenhum ativo no decorrer da próxima semana. Eu só sei o que eu vou fazer se alguns ativos, dependendo dos movimentos, se encaixarem dentro da minha estratégia de entrada, minha metodologia de entrada. Ou seja, dentro de um determinado cenário positivo, eu tento encaixar algumas operações de compra que se estabeleça bem dentro de uma relação risco-retorno que eu busco nas operações. Então, no caso aqui da CIRI 3, por enquanto, ela aponta um pouco mais para essa região aqui, ó, desse movimento de subida no gráfico semanal, poder dar sequência e caminhar para essa região de resistência lá na casa dos 27,42 até um patamar de 28,06. O suporte nesse possível movimento de queda, essa perda da mínima, por exemplo, da semana passada, se vier a acontecer, dos 25,59, principal suporte na faixa dos 25,30. E olhando para o gráfico diário dela, corrigindo aqui mais, está dentro da tendência de alta de curto prazo, corrigindo mais, ficar atento nos suportes. Ou seja uma retração de Fibonacci em cima desse último movimento aqui de subida, daqui para cá, seja na região de topo anterior, seja junto à média móvel 3 períodos, enfim, são pontos para a gente avaliar se gera alguma sinalização que busque ali uma compra, alguma sinalização de força por parte dos compradores, algum sinal de recuperação, para mudar aqui o movimento de baixa para um movimento de alta. HAPV3 também terminou a semana ali mais de lado, foi lá bater em duas resistências e perdeu força. Essa aqui perdeu até mais força, né? O gráfico diário dela deu uma pancada para baixo. Pode subir? Pode, mas eu não entraria comprando de cara. Teria que aguardar alguns pregões aqui, pelo menos uns 2 pregões seria mais interessante, ou no mínimo um, para fazer uma compra de superação da máxima do candle anterior. Ou seja, algum indício que a ação não perdeu força ao chegar na região de topo anterior, ali na faixa dos desde os 64,10, o ponto mais baixo de suporte seria os 63,37, e parou aqui em cima da média para depois gerar um sinal de alta que favorece a compra de swing trade no decorrer dessa próxima semana. Então, ativo também para ficar atento. Gol 4. Também, algo parecido. Sinal de alta, volta para cima da média, tendência indefinida na minha opinião. Poderia falar assim, tendência de baixa, mas indefinida, ou seja, dentro basicamente de um retângulo, que pode levar esse papel ainda a voltar aqui para a zona de resistência principal. Tem aqui um patamar intermediário de resistência que vai de R$ 20,90 até o patamar de R$ 21,30. Aí o ponto mais alto aqui da resistência seria na casa perto lá dos R$ 22,00. O que chamaria atenção é como tem esse candle de definição acima da média, se sustentou acima da média, pode trazer algo para cima no decorrer dessa próxima semana. E aí no gráfico diário isso pode ser o sinal de subida aqui, um fundo ascendente. Ou ficar aqui de lado e gerar um pivô de alta. Me chama mais atenção o fundo ascendente, ou seja, quanto mais distante tiver da região de resistência, já citada inclusive pelo gráfico semanal, mais interessante seria para fazer essa entrada. Ou seja, se vier um pouquinho mais para baixo, gerar um sinal de alta aqui acima aí dos 18,80, seria algo bom para compra de swing trade. Não necessariamente que vai dar certo, mas pelo menos você tinha um espaço. Se ela der certo, você tem espaço para ganhar mais do que o risco que você está correndo. MRFG3, mensal dentro ali de uma característica de candles descendentes, que traz expectativa de poder ter um movimento maior para baixo, mas o fato é que ela está dentro ainda de um grande candle de alta. Todos esses 2 candles aqui, esses 2 meses, apesar de ser descendentes, máximas descendentes, a gente tem aqui tudo dentro de um longo candle de alta, ou seja, estamos 2 meses aqui dentro desse patamar, ou seja, ainda dentro do
terreno ali dos compradores, dominado pelos compradores. E nesta semana, a Marfrig gerou um bom sinal de fundo, acima de um fundo anterior, mantendo sua tendência de alta. Uma primeira alternativa seria uma compra de position trade. De entrada aí nessa região que ela fechou, colocar o stop abaixo da mínima aqui desse fundo, abaixo dos R$ 14,12, lá em 14,11 ou 14,09. E a outra alternativa, isso aqui seria para o position trade, tentando pegar um movimento de subida para essa região de topo anterior. A resistência lá em cima na casa dos 17,60 e depois seguido dos 18,40. No gráfico diário, para swing trade, a principal alternativa, na minha opinião, pode ser pelo diário ou até pelo G60. Correção seguida de fundo ascendente ou de pivô de alta. Pode ser aí uns 3 pregões para depois gerar ali um pivô de alta no gráfico diário de MRFG3. O que começa a anular a expectativa de subida é ter um pregão voltando pelo menos para baixo aqui, retornando para baixo dos R$ 14,96. Ou seja, é importante manter-se acima das duas médias, principalmente acima aí dos R$ 15. TOTS 3. No gráfico semanal da TOTS 3, sinalização de fundo, ou seja, a Marfrig fez um sinal de fundo. Agora a gente está indo para os ativos que geraram. Antes eu estava comentando ativos que estavam já dentro de um movimento de alta do gráfico semanal. E agora eu estou comentando ativos que proporcionaram algum sinal de fundo no gráfico semanal nesta última semana. Então temos aqui a TOTS 3 que proporcionou esse fundo em cima ali da média móvel 13 períodos, candle de baixa forte, candle de indefinição, candle de alta. É até um padrão gráfico chamado aí de Morningstar. Então, vem aqui para baixo, volta ali para cima, candle de definição ali, corpo pequeno fora depois de um grande candle de baixo, e aí vem um grande candle de alta, criando uma expectativa maior de subida. Primeira possibilidade de entrada é assim como eu comentei na Marfrig. Vou comprar aqui, vou colocar o stop aqui embaixo, tentar pegar um movimento de subida para position trade. O que é isso? É ficar posicionado de 3 a 10 semanas no ativo. A outra forma, gráfico diário. Para acontecer entrar no gráfico diário, da mesma forma de MRFG3, precisa gerar algum processo de correção. 3 candles, 4 candles, 5 candles, 6 candles, enfim, gerar alguma lateralização do preço ou um movimento de baixa para planejar ali uma entrada no decorrer dessa próxima semana. O desafio para quem está comprado aí, fica atento na região de resistência 29,15, depois lá na faixa dos 29,85 e o ponto mais alto R$ 30,19. Para quem já está comprado, um dos pontos de possível stop de proteção aqui abaixo da mínima do pregão desta última sexta-feira. Taesa, TAE 11. Belo também fechamento, isso aqui é o fechamento do diário, o fechamento do semanal, leve superação da máxima da semana anterior. Se oscilar acima dos 28,35 dessa semana, também outra alternativa de compra de position trade. Stop pode ficar ou abaixo da mínima dessa última semana, que foi de 27,91, então ficaria em 27,89, ou aqui abaixo da semana retrasada, lá abaixo dos 27,83, deixando ali na faixa dos 27,81 o ponto de stop. Então essa seria uma das possibilidades de compra de position trade, ativo que está dentro de um cenário um pouco mais de indefinição. Dá para se falar que ainda é uma tendência de alta por oscilação acima da máxima do topo anterior, mas sem muita força para ficar aqui, está basicamente dentro de um processo mais lateral, movimentação mais lateral do preço, mantendo um viés um pouco mais positivo. Gráfico diário, depois de uma lateralização maior, essa ação conseguiu fechar aí o pregão forte para cima na sexta-feira. A superação da máxima desse candle seria uma das alternativas de compra de swing trade. E stop ficaria abaixo da mínima desse candle, tentando pegar um movimento para cima, projetar aí pelo menos 2 vezes o tamanho desse candle para entrada. No mínimo, na realidade, 1,5 vezes. Mas de 2 vezes para cima, melhor relação risco-retorno para esse papel em termos de swing trade. E LWSA3, que terminou aí a semana bem, alta forte de 10,55%, proporcionando um pivô de alta, mais um sinal de tendência de alta nessa ação, ou seja, aqui já tinha feito algo nesse sentido, uma sinalização parecida, que trouxe a expectativa de poder ter algo mais para cima e terminou confirmando. Vamos ver se nessa semana ela consegue confirmar, nas próximas semanas, a continuidade do movimento de subida dessa ação. Para quem está comprando pelo semanal, um rompimento de máxima histórica com um pivô de alta, essa é uma alternativa, o stop ficaria baixo. Em termos de operação de rompimento, o stop ficaria para baixo da mínima
desta última semana na faixa dos R$ 63,49. E a entrada seria aí, por exemplo, na superação dos R$ 70,36. Pelo gráfico diário em termos de swing trade, retorno do preço no decorrer dessa próxima semana para testar níveis de resistência que foram rompidos, o chamado pullback, seja dessa região aqui, seja dessa região um pouquinho mais para trás aqui na casa dos R$ 65,56, traria a alternativa de ficar de olho para planejar alguma compra de swing trade nessa ação. Só não entraria comprando aqui porque já fez todo um movimento para cima. E se tivesse posicionado pelo gráfico diário, em termos de swing trade, trabalharia com stop abaixo da última mínima ascendente aqui do gráfico diário. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nesse radar da semana. Um grande abraço, uma excelente semana para você e até amanhã.